Tu tem que ter cuidado, Duduro, tem que ter cuidado, vamos com calma. Aqui, ó, a enquete que a gente fez lá no Twitter e também na comunidade do YouTube, tá? E a pergunta é a seguinte, tá? Sobre contratações, já que o assunto foi Borré ontem, né? A gente vai tratar mais especificamente do Borré logo ali na frente, tá? A gente perguntou assim: com a subida de Bobson e Fernando Henrique ao profissional, ou seja, a fixação deles ali no grupo profissional, como já foi anunciado, o bom momento do Breno, a não contratação do Borré, tudo que vem acontecendo aí nos últimos tempos do Grêmio, qual a prioridade de reforços pro Grêmio? E aí eu elenquei ali 3 opções: defesa, meio e ataque. Por que defesa, meio e ataque? Porque na defesa se cria uma fala de que poderia ser um lateral esquerdo, que seria uma necessidade, mas também poderia ser um zagueiro, que é uma necessidade. Na meia cancha poderia ser um volante, que é um primeiro volante, poderia ser um camisa 10, que muita gente trata como uma necessidade. No ataque poderia ser um atacante de lado, poderia ser um centroavante. Bom, fica as opções pra vocês elencarem, tá, rapaziada? E aí fica muito claro, né, o que a torcida do Grêmio tá votando lá. No meio são as maiores prioridades para 70% dos quase 1.000 votantes aí no Twitter. E também na comunidade do YouTube aqui, velho, deixa eu só dar um F5 aqui maroto pra pegar bem o número exato. Dos 2.100 votos que a gente tem na comunidade do YouTube, 61% deles também elegem o meio como principal prioridade. E o segundo fica o ataque na comunidade do YouTube, bem como também no Twitter, só que na comunidade do YouTube é 30%, 29%, e no Twitter 22%. Eu quero saber agora de vocês e, claro, toda a rapaziada do chat também. Começando por ti, Duduro. Bela pergunta, César Valha. Gostei muito. Eu sei, cara. Eu me puxei nessa. Porém... cara, eu vou de meio campo. Por quê? Justifique sua resposta. Porque eu ainda acho que o Grêmio precisa de um volante. Eu acho primordial o Grêmio ter um primeiro volante. Ainda mais que o único que tinha nós mandamos pro Bahia, né? Ainda que não fosse aquela Brastemp, mas, cara, eu ainda acho que a principal posição que a gente precisa é um volante, e talvez a gente daí tem que ver a situação de menino JP, né? Que menino JP quer? O que ele quer? Também falaremos sobre ele depois. Quer jogar bola, quer fazer history, o que ele quer? Quer um pagodinho, dá pra fazer tudo. Vamos começar de largada. Organizar? Claro, dá pra jogar bola, dá pra ir pro pagode, não, no pagode não dá pra ir agora, porque, né? Não, agora não. Não faça isso. Mas enfim, dá pra fazer tudo, a gente tem que saber se menino JP quer jogar bola. Se ele quiser jogar bola, a gente não precisa de mais 10. O 10 é ele. Ou alguém tem dúvida que o Jean-Pierre é o 10? Mas ele tem que querer, aí a gente depende dele querer. Se o Jean-Pierre quiser jogar bola, a gente não precisa de um 10. Se o Jean-Pierre não quiser jogar bola, a gente vai precisar de mais um meio campo. Porque daí a gente vai ficar com o querido chileno César Pinares e o lindíssimo Pedrinho Luquita, que eu sou fã do Luquita. E o Luquita ainda é novo, né, cara? Tem toda aquela coisa, né? O mesmo que eu aplicava pro Jean-Pierre no ano passado. A gente, primeiro ano, eu ainda não achava ano passado que esse é o ano de Jean-Pierre. Pedro Lucas é muito novo. Exato. Não parece, mas é mais novo que eu. Segue aí, Dudu. Enfim, cara, eu vou no meio campo. Ainda que eu acho que a gente precise de reforços nas 3 posições, eu acho que o principal mesmo é o meio campo. Maravilha. Professor, e o teu comentário depois de Rafael Orselli, que diz: a Lu Salerno tá matando aquela pratada depois de pagar penitência na academia. Deus tá vendo, hein, Lu? A musa da marmita do meio-dia. A Lu tá metendo um franguinho grelhado e fazendo um bíceps com a mão. Professor. E só dar as boas-vindas ali também pro membro novo. Pintou membro por aqui, meu velho. Fala esse nome aí. Bem-vindo ao membro gauchão Matt Kuhn Games. Matt Kuhn Games, é assim que fala? Matt Kuhn Games, Matt tem Kuhn um Games. negocinho aí, se quiser fazer um negócio aí, eu tenho um Play 3 lá. Ó. Né, troco por uns joguinhos aí, um joguinho do Lego, né, meu pé gosta do jogo do Lego. Bem-vindo, Games. Tamo Chama junto, nós, meu velho. chama Membro gauchão, nós. faça como o Matt Kuhn. É isso aí. Professor. Que patifaria esse O programa. que eu colocaria, tá? Prioridade
prioridade prioritária seria Sim. o meio. No segundo lugar eu colocaria a defesa, em terceiro lugar o ataque. Tá? Eu faria essa minha ordem, apesar do pessoal ter votado ali mais na questão do meio, ataque depois defesa. E por que eu penso isso? Primeiro, porque eu realmente defendo a questão de que a gente precisa de um primeiro volante, né? A gente vem defendendo isso há bastante tempo, mesmo quando o Lucas Araújo despontou ali, que a gente começou a achar assim, quando vê, a solução tá na base. Eu acho importante que a gente encontre soluções na base, mas que ela não seja solução para absolutamente todos os problemas que nós temos, né? Coisa que daí, olhou pro gol, tá, a solução tá na base. Olhou pra zaga, a solução na base. Olhou pro ataque, a solução na base. Então eu acho que tudo achar a solução na base também é um pouco confortável demais, apesar da gente ter uma base muito promissora. Então, sim, tem que subir os guris, mas tem que dar um ambiente para que eles se desenvolvam também. É importante que eles subam, né? Porque uma das coisas que a gente via também como problema era que os caras demoravam demais para subir também. Então, aos pouquinhos, essa mentalidade já tá mudando, eles estão aparecendo. Se não tiverem espaço, vão ser emprestados, vão voltar, enfim. É legal que eles se desenvolvam, tá? Então, a minha primeira contratação seria, sim, um primeiro volante. Um cara que seja mais para guardar ali a zaga. E eu acho que isso ajudaria a desenvolver o futebol de outros caras que estão próximos, como, por exemplo, o Matheus Henrique, que eu fiz um vídeo ontem falando sobre o futebol do Matheus Henrique, que muitas vezes ele tá se sacrificando, tendo que se posicionar como primeiro volante, apesar do Grêmio ter dois volantes ali, um do lado do outro. O Matheus Henrique tem sido o cara que vem buscar a bola no meio dos zagueiros, né? E aí, como ele tá buscando muito atrás, às vezes ele erra um passe, daí esse erro de passe já fica mais complicado. Então, ele fica muitas vezes sem opção. O Matheus Henrique tem que ser um cara um pouco mais à frente. Então, eu preciso de um primeiro volante ali pra buscar essa bola e largar a bola pro Matheus Henrique pra que ele construa, não pra que ele defenda. Porque a grande sacada do Matheus Henrique é a construção. Então, eu acho que esse primeiro volante seria essa grande contratação. Daí, no segundo lugar, iria também buscar um camisa 10, mas eu ainda acho que o camisa 10 pode ser o Pinares. Não tenho mais tanta confiança assim no GPR, por mim, até bem entre aspas, né? Quem sou eu para isso? Mas meio que desisti do GPR, né? Justamente porque ele já teve muitas oportunidades. O próprio Dudu já falou, o cara ganha salário em dia, ganhou a camisa 10 que queria, tem confiança, sabe? Tipo, ele realmente não mostrou. Porque uma coisa é tu ter alguns prejuízos técnicos, coisa que o Matheus Henrique tem. O Matheus Henrique tem errado muito passe, ele tem falhado muitas vezes. Mas o Matheus Henrique nunca se omite. O Matheus Henrique é o tempo todo ali querendo bola e caçando, e querendo bola e caçando. Então ele tá errando tecnicamente, mas ele tem vontade. O GPR, ele erra tecnicamente, a gente vê que ele tem qualidade pra fazer mais e a gente não vê ele se esforçando em campo também. Então tem essa coisa do anímico que nos incomoda muito. Então eu deixaria o Pinares centralizado ali como camisa 10 e tentaria isso, mas também estaria de olho em algumas contratações que poderiam fazer essa posição. Também gostaria de testar o Pinares aberto do lado direito, enfim. Só que eu me preocupo também com a defesa. Então por isso que eu falei, primeiro lugar o meio de campo e depois a defesa. E só depois o ataque. Porque sim, a gente tem que ter uma mudança de mentalidade no ataque em que a gente tem que agredir mais o goleiro adversário. Mas eu acho que as peças que nós temos são boas, elas são competentes. Eu contrataria alguém pro lado direito, não acho que o Alisson seja tão agressivo assim, mas nós temos um Ferreira que tá muito bem, nós temos um Diego Souza que é o artilheiro do Brasil, nós temos um Ricardinho que tá surgindo bem. Então nós temos o Gui Azevedo, o Léo Chu, nós temos atacantes que querem. E eu acho que tem uma questão tática, uma mudança de mentalidade em que eles têm que agredir mais o goleiro, tem que fazer o goleiro do adversário trabalhar mais. Porque muitas vezes o Grêmio fica trocando passe e não agride. E não agride, que foi o que aconteceu nesse último jogo contra o Pelotas. No primeiro tempo o Grêmio teve quase 100% de posse de bola e não deu um chute no gol. Aí foi fazer todos os gols no segundo tempo, meteu 4. Sabe? Então essa posse de bola assim que não é agressiva é que incomoda. Então tem que ter uma mudança de mentalidade. Eu acho que isso é com base em treinamento, não é necessariamente com peça. É claro que se tu encontrar uma peça que esteja dando sopa aí, alguma coisa de ocasião que seja legal, legal, traz essa peça. Mas eu não acho que seja prioridade essa peça, certo? E aí nós vamos pra defesa justamente porque nós temos a dupla de zaga que é Jeromel e Kahneman, que são a dupla de zaga titular, mas que tem se machucado bastante, vários momentos tem ficado de fora. No ano passado a gente viu o David Braz e Paulo Miranda e Rodrigues o tempo todo jogando. Eles estavam o tempo todo jogando. Então, não acho mais que o David Braz e o Paulo Miranda sejam suficientes. Rodrigues, eu nunca fui muito fã do futebol dele, tem que ver como é que o Juan vai estar, então eu preciso de um zagueiro que assuma agora, porque os campeonatos já estão rolando, a temporada já tá rolando, e o Jeromel ainda tá machucado. Daí o Jeromel volta, mas aí volta meio sem confiança e se machuca de novo, não sei. Aí o Kahneman sai machucado, daí eu não sei. Eu tenho certeza que em diversas oportunidades durante essa temporada nós não teremos nem Jeromel nem Kahneman, ou não teremos um, não teremos outro, sabe? Eu tenho
eu tenho essa impressão de que nós não teremos eles durante a temporada. Então eu preciso de um zagueiro que esteja ali no lugar deles. Inclusive, professor, até desses jogadores mais velhos do elenco do Grêmio, eu iria fazer um levantamento e tô preparando isso para amanhã, um levantamento de número de jogos das últimas temporadas. Até pra gente ver, né, conforme vai passando o tempo, quantos jogos, quantas atuações, quantos gols, né, eles vão fazendo. Acho que isso é interessante. Desculpa, comentário ali. Não, eu acho que é um levantamento que deve ser interessante, bem bacana pra gente ver. Diga, qual o comentário ali, Tia? Não é comentário agora, saiu agora, o pessoal tava perguntando sobre o...